Pai do Senhor, os irmãos, vamos ler a palavra do Senhor aqui em Salmos, número 16, versículo de número 8. Salmos, de número 16, versículo de número 8. Diz a palavra do Senhor. O salmista Davi diz: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, né, irmãos? Então, a coisa extraordinária que o salmista Davi nos ensina aqui é que o segredo para nós vivermos uma vida de sucesso espiritualmente falando, né? Então nós trazendo à memória Deus em nossas vidas, não é? Sempre. Então esse é o segredo para as pessoas vencer o pecado, né? Olha para você ver, medite bem nessa palavra. Tenho posto diante de mim o Senhor continuamente. O que é pôr Deus diante de nós continuamente? É trazer a memória a Deus diante de nós, né? Felizmente, muitas pessoas estão pondo diante deles, ou trazendo a memória deles, ou vendo, né? Quando nós vimos alguma coisa, ou ouvimos alguma coisa, é o mesmo que nós pormos aquilo diante dos nossos olhos, né? Diante de nós. Então, quando nós colocamos a nossa visão em algo, ou paramos para ouvir algo, ou meditamos em algo, nós estamos pondo aquilo diante de nós. E a palavra de Deus diz, pelo nosso irmão Jó, que ele não iria colocar diante dos seus olhos aquilo que era mal, não é? Então, pôr diante de nós é trazer a memória. Então, o salmista Davi diz que ele iria fazer isso com o Senhor continuamente. Então, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha direita e não serei abalado. Olha aí. Por que Deus estava à direita de Davi? E por esse motivo de Deus estar à sua direita, que ele não era abalado, por quê? Porque ele sempre colocava, continuamente ele colocava o Senhor diante dele. Então colocar diante dele aqui, colocar diante de Davi o Senhor diante de Davi aqui, era trazer a memória. Todas as vezes que você traz à memória alguma coisa na sua mente, na sua cabeça, você está trazendo aquilo diante de você, né? Então, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Gálatas, andai em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Então, o que é andar em espírito? Andar em espírito é justamente isso aqui que Davi colocou. É colocar o Senhor continuamente diante de nós. Quer dizer, trazer à memória Deus. A partir do momento que eu trago à memória Deus, estou colocando Deus diante de mim. Não é? Então isso faz toda a diferença em nossas vidas. Então se nós andarmos em espírito, andar em espírito, simplificando, é você andar em tudo aquilo que diz respeito a Deus. É você viver refletindo nas coisas de Deus,
meditando nas coisas de Deus. Então andar em espírito quer dizer, é o mesmo que andar com Deus. É andar no Espírito Santo. Então como é que a gente faz isso? A partir do momento que eu estou andando nas ruas e orando, louvando, meditando no Senhor, a partir do momento que eu estou lendo a palavra de Deus, a partir do momento que eu estou orando, a partir do momento que eu estou ligado em Deus, seja onde quer que eu estiver, então eu estou andando em Espírito. Quer dizer que o Espírito Santo ali, ele dominou a sua vida. Ele tomou ali a direção da sua vida. Você está andando nele, no Espírito. Você está andando nele. Você não está andando em si mesmo. Pelas suas próprias vontades, né? Você ali está sendo dirigido, coordenado pelo Espírito Santo. Então, quando eu medito na palavra de Deus, quando eu leio a palavra, quando eu oro, quando eu busco a Deus, então eu estou colocando Deus diante de mim. Foi o que Davi declarou. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. E aí, como recompensa, como consequência disso, ele diz, por isso que ele está à minha mão direita e não serei abalado. Olha que coisa gloriosa, irmãos. A partir do momento que você está orando, a partir do momento que você está lendo a palavra, a partir do momento que você está buscando a Deus, falando no nome do Senhor, então Deus está diante de você ali. E Davi diz que você não será abalado, né? Mas é interessante nós observarmos que Davi falou assim, ó, tenho posto o Senhor diante de mim continuamente. Quer dizer, constantemente, ininterruptamente, sempre, né? Então, por que os cristãos hoje, eles não conseguem evoluir espiritualmente falando? Porque cogitam entre dois pensamentos. Davi não diz que colocava aqui diante dos seus olhos aquilo que era mal e depois colocava o Senhor diante dele. Não. Ele diz que colocava o Senhor continuamente. A Bíblia mostra que o justo, ele medita na lei do Senhor e na sua lei de dia e de noite. Tá vendo? Então, a partir do momento que você medita na lei do Senhor, de dia e de noite, você está colocando diante de você o Senhor. Ele está ali. Porque a palavra dele é Ele. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Romanos que a nossa transformação ela começa a partir da nossa mente. Nossa mudança ela começa a partir da nossa mentalidade sendo renovada. Então nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Quando é que a minha mente vai sendo renovada até ser transformada? É quando eu começo verdadeiramente a andar em espírito, andar no Espírito Santo. Quando verdadeiramente eu começo a andar com Deus. Quando verdadeiramente eu coloco o Senhor diante de mim. Estou andando nas ruas, mas Deus está diante de mim. Quer dizer, eu estou ligado com Ele. Jesus disse que nós precisamos de orar sem cessar. Esse orar sem cessar é o quê? É colocar diante de nós o Senhor continuamente. Está ligado nele.
Então, quando você se liga no Senhor continuamente, a palavra de Deus diz que Ele vai estar à sua direita, à sua destra, e você nunca será abalado. Olha que palavra maravilhosa. Então, por que muitos de nós, às vezes, vacilamos? Por que muitos de nós não conseguimos vencer o pecado? Por quê? Porque em alguns momentos em nossas vidas, nós então ficamos vacilando, oscilando, né? Tem momentos que a gente coloca diante de nós o Senhor. Quer dizer, nós trazemos à memória o Senhor. Mas de repente isso no dia a dia muda. Aí eu trago à minha memória outras coisas que verdadeiramente não vai me trazer nenhum benefício espiritual, nenhuma edificação. Eu, às vezes, num período do dia, eu ponho o Senhor diante de mim. Quer dizer, eu trago à memória o Senhor. Mas passa um momento ali, eu coloco diante de mim algumas coisas que passam na televisão, como a novela, filme, como programas imorais, né? Então, o que acontece? Estou cogitando entre dois pensamentos. Então, Davi nos mostra aqui, ó, o segredo para nós não sermos abalados. Não vivermos uma vida abalada. Estarmos firmes como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O segredo para isso aqui é verdadeiramente colocar o Senhor diante de nós continuamente, quer dizer, sempre, constantemente, ininterruptamente. Continuamente é isso, sempre. É nós não darmos pausa para o Senhor. Não, eu vou aqui trazer a minha memória, eu vou colocar diante de mim o Senhor, mas daqui a pouco eu vou dar uma pausa e eu vou colocar outras coisas diante de mim. Não funciona, irmãos. Né? Então, o que acontece? Muitos de nós, às vezes, ganhamos muito espiritualmente, orando, jejuando, lendo a palavra, acordando de madrugada, buscando a face de Deus, colocamos o Senhor diante de nós. Mas aí, durante o dia, tudo que nós ganhamos, a gente perde. A verdade é que todo mundo ganha espiritualmente falando. Todo mundo é edificado espiritualmente falando. Em alguma parte do dia. Mas é verdade também que muitos de nós perdemos aquilo que nós ganhamos. Porque quando eu ganho ali na oração, quando eu sou edificado no jejum, quando eu sou edificado na leitura da palavra, eu não tenho só que obter aquilo. Eu tenho agora também que manter aquilo na minha vida. Eu tenho que segurar aquilo na minha vida. Então aquilo pode ser perdido da minha vida. Aquilo que eu ganhei, sendo edificado na oração, no jejum, na leitura da palavra. Aquilo pode se esvair, né? Aquilo pode se ir da minha vida se eu então começo a colocar outras coisas diante de mim. Então é como a gente colocar algo num saco furado, não é? Então você foi edificado, você orou, você jejuou, você leu a palavra, você meditou nas escrituras, ganhou espiritualmente falando, você obteve algo de Deus. Mas a questão não é só obter. Você tem que obter e manter aquilo, segurar aquilo na sua vida. Eu obtenho, mas de repente eu começo a colocar diante de mim outras coisas. Como por exemplo na televisão ou na internet mesmo.
Eu me coloco lá diante da televisão e de repente eu começo lá a assistir programas imorais. Então, quer dizer, tudo aquilo que eu obtive agora, atrás, está se esvaindo. Aquilo caiu num saco furado, não é? Aquilo foi perdido. Por isso que a Bíblia mostra que antes de qualquer coisa, antes de nós orarmos, nós temos que vigiar, não é? A primeira palavra de Deus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós temos que vigiar, nós temos que ganhar de Deus e segurar aquilo, fechar as brechas, para que aquilo não venha cair num saco furado e nós perdermos tudo que nós obtivemos da parte de Deus. Os irmãos lembram da parábola lá do semeador, Mateus capítulo 13. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. E a Bíblia Sagrada diz que, por motivo da terra, ela está socada ali. Essa terra não recebeu a semente que caiu naquele lugar. Era uma terra socada, lisa. Não recepcionou aquela semente, que era a palavra de Deus. Então o que acontece? As aves dos céus vieram e arrebataram aquela semente. Aquela terra ali é o tipo do coração do homem. Às vezes a palavra tem caído no seu coração. Às vezes a palavra tem sido semeada no seu coração. Você às vezes até tem obtido ela no seu coração. Aquela terra é o tipo do coração do homem. Mas o que acontece? Você recebeu aquela semente porque você colocou Deus diante de você. Você trouxe a memória de Deus. Então aquela palavra caiu ali na sua terra, no seu coração. Mas de repente você começou a colocar diante de você outras coisas. Você vê que essas aves, Jesus diz que são demônios. Esses demônios desceram no coração, nessa terra, que é o tipo do coração do homem. Esses demônios desceram lá no coração e tirou a palavra que foi semeada. E por que aquelas aves desceram? Aqueles demônios desceram lá na terra, ou desceram no coração do homem. Porque verdadeiramente, esse homem, ele deu lugar. Ele deu brecha, ele deu espaço para que aqueles demônios descessem ali. Para que aqueles demônios roubassem a semente que foi semeada no seu coração. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele rouba, ele é roubador, ele é ladrão. Então é o que eu disse, tem muita gente ganhando de Deus, da parte de Deus. Vai num culto, numa reunião, recebe de Deus ali, a palavra de Deus é semeada. Aquela semente cai no coração dele. Ele ora, ele é edificado. A graça de Deus desce ali. Ele jejuma, ele é contemplado pela graça de Deus. Ele louva, ele é contemplado pela graça de Deus ali. Mas aí o que acontece? Agora é preciso nós mantermos aquilo que recebemos. Senão, aquilo vai cair num saco furado. Ou aquela semente, aquela graça de Deus que caiu em nós, ela vai ser roubada pelo diabo, por Satanás. Porque nós colocamos diante de nós aquilo que abre brecha para ele vir e roubar aquilo que Deus nos deu. Então nós precisamos tomar muito cuidado, né? O cristão, ele foi criado por Deus, todo ser humano foi criado por Deus e para Deus. Se nós somos criados por Deus e para Deus,
é porque nós não fomos criados para nós. Isso quer dizer que eu tenho que tributar a Deus toda a honra, todo louvor, toda a minha dedicação, todo o meu ouvir, todo o meu falar, todo o meu vir, todo o meu pensar, todo o meu refletir, todo o meu sentir tem que ser dado única e exclusivamente a Deus. A Bíblia mostra que o justo medita na lei do Senhor de dia e de noite. Olha que maravilha. Então, amados irmãos, que nós façamos, como Davi mesmo aqui disse, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, e não vacilarei, ou não serei abalado. Então, irmãos, é uma palavra maravilhosa. Nós cristãos, nós não podemos viver as coisas desse mundo, nós não podemos agradar o mundo, nós não podemos agradar a nós mesmos. Nós não podemos ficar colocando diante de nós as coisas que abrem brecha para Satanás entrar e roubar aquilo que foi derramado da parte de Deus em nós. Então nós não podemos vacilar, nós não podemos oscilar. Nós precisamos de estar firmes, né? Num só pensamento. A palavra de Deus mostra que o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Tá vendo? Se é para amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, quer dizer que não sobrou amor para mais ninguém. O coração, nosso coração, ele tem que ser entregado sem reserva a Deus. Se eu amo a Deus de todo o meu coração, então eu vou colocar só Ele diante de mim. Não é? Então nós precisamos de meditar nessa palavra. Vamos renovar a nossa mente. Vamos renovar o nosso entendimento. Cada dia para nós sermos transformados. Então quando nós dormimos, nós temos que deitar na nossa cama ali com a nossa mentalidade em Deus. Quando nós acordarmos, nós temos que acordar com a nossa mente em Deus. Quando nós estivermos trabalhando, a nossa mente tem que estar em Deus. Quando nós estivermos numa roda ali com os irmãos, nossa conversa, nosso assunto tem que ser sobre Deus. Então tudo é sobre Deus. Tudo tem que ser sobre Deus. O apóstolo Paulo diz assim: o meu assunto é Cristo. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou daquilo que a mente está cheia. Então, se Paulo, o assunto dele era Cristo, é porque o seu coração estava cheio de Cristo, a mente estava cheia de Cristo. Ele colocava Cristo continuamente diante dele. E assim, irmãos, nós jamais seremos abalados, como diz as Escrituras. Né? Então, o que acontece? Não vamos colocar diante dos nossos olhos aquilo que é mal, aquilo que é ruim, aquilo que não edifica as nossas vidas, aquilo que não soma a nossa vida espiritual. Não é? Tem muita gente hoje achando comum muitas coisas que a Bíblia reprova. Hoje, infelizmente, um dos maiores maus que tem afetado muito a vida do povo de Deus são os programas imorais da televisão. São muitas coisas imorais na internet. Então o cristão precisa de buscar
tudo aquilo que edifica a sua vida. O apóstolo Paulo disse que nós precisamos de buscar aquilo que nos edifica, somente aquilo que nos edifica. Não adianta eu ganhar de Deus e isso cair num saco furado. Não adianta eu obter de Deus, como está lá na parábola do semeador, a semente caiu na terra, à beira do caminho, e os demônios foram lá e tiraram. Não adianta eu ganhar e depois perder. Não, eu tenho que ganhar e aquilo precisa de dar fruto dentro de mim. Aquilo precisa de revolucionar a minha vida. Aquilo precisa de edificar a minha vida. Aquilo precisa de ir me renovando até eu ser transformado. Os irmãos estão compreendendo? Então, é isso. Vamos colocar diante de nós continuamente o Senhor. Diante de nós aqui, ó, continuamente o Senhor. Estou meditando em Deus, Ele está aqui. Estou lendo a palavra dele, Ele está aqui, diante de mim. Estou jejuando, Ele está diante de mim. Eu estou pensando em Jesus, Ele está diante de mim. Então, vamos fazer isso continuamente. Não colocar Deus e as coisas desse mundo, não. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quer dizer, o amor do Pai não está nele para salvá-lo. E a Bíblia mostra que o mundo ele se divide em três coisas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Concupiscência é um desejo desenfreado. Então, irmãos, nós precisamos de deixar os prazeres desse mundo, os prazeres dessa vida, nos ocuparmos com as coisas de Deus, já que nós, então, vamos, no futuro bem próximo, nos tornar cidadãos do céu. Nós, então, precisamos tomar posse dessa atmosfera celestial ainda aqui na Terra. Não é? Nós não somos daqui, nós somos peregrinos nessa terra. Muito em breve nós estaremos com o Senhor. Nós somos do alto, né? Nós viemos de Deus e para Deus. Nós estamos aqui de passagem. A palavra de Deus diz que nós não podemos nos envolver com negócios dessa terra. Nós somos cidadãos celestiais. Ou cidadãos, né? Então medite nessa palavra. Se ocupe mais nas coisas de Deus. Não fica perdendo tempo com muita bobagem que existe na televisão, na internet. Você está lá na internet, se ocupe com coisas que edificam a sua vida. Né? Televisão hoje é pouca coisa que se aproveita. Então, procure edificar a sua vida. Procure aumentar o seu azeite. Parábola das 10 virgens, 5 eram imprudentes. 5 delas foram impedidas de entrar com o noivo nas bodas. Por quê? Porque faltaram azeite. Só tinham azeite nas lamparinas, não tinha azeite em reserva. As outras, que eram prudentes, sim, tinham azeite nas lamparinas e em reserva. Essas 5 virgens imprudentes é o tipo daquela pessoa que se acomoda, fala, não, tá bom. A minha vida, que eu já busquei hoje, espiritualmente, é o suficiente para eu ser salvo. Eu agora posso viver a minha vida aqui. Tá bom, eu estou indo nas reuniões, nos cultos. Eu faço tudo que o pastor pede, né? Eu não preciso, assim, me aprofundar tanto nas coisas de Deus, não. Ser crente não é assim bem igual muitas pessoas falam, né? Tá bom eu ler a Bíblia só lá no templo mesmo. Orar só lá no templo mesmo. Para que eu vou ter uma vida aqui em casa de oração, de leitura na Bíblia?
Não, tá bom demais eu ir nos cultos só aos domingos. Eu não preciso desse fanatismo de estar nos cultos diariamente, semanalmente, né? 3 vezes por semana. Não preciso disso, não. Ser crente também não é assim. E aí, irmãos, que as pessoas se enganam. Nunca é demais buscar a Deus. É importante nós observarmos que as 5 virgens imprudentes, elas não estavam totalmente vazias de azeite, não. Elas não estavam totalmente vazias. Elas tinham azeite na lamparina, nas lamparinas. Mas o que impediu elas de não entrar com o noivo nas bodas foi elas não terem o suficiente. O azeite, a lamparina, o fogo ali da lamparina, as favoreceu até um certo momento, até um certo período. Favoreceu elas. Quer dizer que elas tinham algo da parte de Deus, mas não tinham o suficiente. É justamente o que eu estava falando aqui. São pessoas que se acomodam, acham que não precisa de ir profundamente nas coisas de Deus, não. Não, eu vou servir a Deus, mas o que tem eu assistir uma novelinha? Eu vou servir a Deus, mas o que tem eu assistir o Faustão, Luciano Huck? O que tem eu assistir um filminho? O que tem essas coisas? O que tem eu participar, eu assistir a Copa do Mundo? Futebol? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Essas coisas, elas não foram criadas por Deus. São coisas mundanas. São coisas que Satanás criou para distrair o povo de Deus. Para apagar o fogo do Espírito dentro de você. Para te impedir de buscar mais azeite, que é o símbolo, que era o símbolo do Espírito Santo naquela época. Então, irmãos, o diabo ele é enganador. Quantas almas têm sido enganadas pelo inimigo hoje? Tem falado aos corações das pessoas que estão dentro da igreja que só o fato delas terem um título de cristão está bom demais. Só o fato delas terem levantado a mão e aceitado a Cristo já está bom demais. Não precisa de fazer mais nada. Está enganado. A palavra de Deus diz que é com dificuldade que o justo se salva. Jesus disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa do caminho que conduz à perdição, são muitos que entram por ela. Então, amados irmãos, vamos colocar o Senhor diante de nós continuamente. Quer dizer, Jesus na nossa mente, no nosso coração, continuamente. Não vamos vacilar, oscilar. Não vamos ficar cogitando em 2 pensamentos. Não, eu gosto das coisas de Deus, mas também gosto das coisas do mundo. Eu gosto de cultuar Deus, mas também gosto de um futebolzinho. Eu gosto de cultuar Deus, mas gosto de uma novelinha também. Eu gosto de cultuar Deus. Eu gosto de colocar Deus diante de mim. Refletir no Senhor, mas eu também gosto daqueles programas de televisão. Então, irmãos, infelizmente essas pessoas, se elas não mudar sua maneira de pensar, elas vão serem como aquelas virgens imprudentes que tinham azeite em suas lamparinas, mas não tinham o suficiente para esperar o noivo e entrar então nas bodas do Cordeiro. Então o cristão, ele tem sim abandonar esse mundo. O mundo que eu estou falando é o mundo do pecado, o mundo dos prazeres pecaminosos, o mundo que não te traz edificação,
que está te fazendo perder tempo. Quantas coisas estão nos fazendo perder tempo, né? Jesus está às portas e tem muita gente preocupada com tanta bobagem. Tanta gente preocupada com tanta coisa insignificante, irmãos. Nós temos que buscar com mais afinco as coisas de Deus. Nós temos que nos entregar mais às coisas de Deus. Porque Jesus está às portas. E Ele só vai levar para o céu um povo lavado e remido pelo seu sangue. Um povo transformado pelo Evangelho. Um povo que decidiu não amar essa vida. Escolheu amar a Jesus de todo o seu coração. E virar as costas para os prazeres pecaminosos dessa vida. Então essa é a palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Deus abençoe poderosamente sua vida em nome de Jesus.